CPI da violência cibernética contra as mulheres vai se reunir com policiais civis, Ministério Público e Defensoria para trocar informações e capacitação. Comissão debate a importância de cuidadores e mediadores para alunos com deficiência. CPI do reconhecimento fotográfico é suspensa por 60 dias. CPI das embarcações vai fazer vistorias em navios abandonados na Baía de Guanabara. E o Rio de Janeiro pode ter uma escola especial para alunos com altas habilidades em matemática. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A Alerj deve reunir policiais civis e profissionais do Ministério Público, Defensoria Pública e centros especializados de atendimento à mulher para a troca de informações e qualificação na Escola do Legislativo do Estado. A proposta surgiu na audiência pública da CPI da violência cibernética contra as mulheres nesta quinta-feira. Durante a reunião, a psicóloga do Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública destacou os principais casos de violência cibernética atendidos pela instituição, como casos de perseguição, aliciamento, estelionato e violência doméstica. E lembrou que os impactos emocionais enfrentados por essas vítimas precisam de um acompanhamento cada vez mais qualificado. É necessário também que a gente faça aí, tecnicamente a gente chama de referência e contra-referência, que é o acompanhamento desse encaminhamento. Se ela foi, se ela faltou, se ela está faltando, se ela não foi. E aí a gente busca essa mulher novamente para entender, os porquês, por exemplo, dela estar evasiva no seu tratamento, se assim ocorrer. Os impactos, eles são dos mais variados e eles vão de moderados a graves. Então, ter um acompanhamento multiprofissional pelos diversos serviços de saúde, é fundamental. De acordo com a psicóloga e coordenadora do CIAM, Márcia Lira, é fundamental trabalhar em rede e também capacitar os profissionais que atendem essas vítimas, bem como também contar com profissionais especializados, que infelizmente, segundo ela, ainda não é uma realidade no interior do estado. Só assim será possível acolher de fato essas mulheres vítimas de violência na internet. No interior nós temos as unidades de atendimento, acompanhamento, que são os CAPs, CAPCIS, CAPS-ADs, mas seria importante nós termos unidades especializadas, como temos no Rio de Janeiro, no município. Não são todas municipais, mas temos o CPRJ, nós temos o PNEL, o Instituto PNEL, temos o IPUB, que é vinculado ao UFRJ, e que são parceiros importantíssimos no diálogo dos cuidados, quanto aos cuidados dessas mulheres, fundamental para que entendam o que nós, de cada um dos outros setores que não saúde mental, precisamos para oferecer um bom atendimento, um bom acompanhamento e intervenções pertinentes a cada caso que nos chega. Para a assistente social do Núcleo de Apoio às Vítimas do Ministério Público, esse acompanhamento especializado feito pelas redes de apoio é de fato crucial e um grande desafio. Ela explicou que o NAVE atua na orientação, passando informações dos procedimentos jurídicos e encaminhando às vítimas a rede de acolhimento que demanda qualificação permanente. A gente recebe essa pessoa para fazer o referenciamento na rede, conversar com ela sobre os serviços, caso ela tope. E também a gente recebe pessoas que já estão na rede e chegam no NAVE, ao Núcleo de Apoio às Vítimas, para ter informações sobre o andamento do processo. Em ambos os casos, a gente entende que essa educação permanente, essa capacitação continuada dos profissionais é essencial. Em todos os temas, questão de violência de gênero, questão racial, LGBTQI-fobia, em todos os temas é muito importante que as pessoas estejam sempre nesse movimento de capacitação. Tanto os profissionais da rede pública, quanto nós dentro do sistema de justiça e todos os profissionais que estão lidando com pessoas nesse atendimento no dia a dia. Segundo a presidente da CPI, deputada Marta Rocha, a Alerj pode contribuir nessa capacitação ao iniciar um movimento de interlocução entre profissionais das áreas que atendem essas mulheres para a troca de conhecimentos importantes,
como a atuação da Polícia Civil nesses casos e fatores relevantes à investigação, bem como ao acolhimento dessa vítima. É importante que a gente possa articular com os profissionais que não estão na Polícia Civil uma interlocução com a Polícia Civil, para que eles saibam, por exemplo, né, que se o caso que está sendo dito está havendo, na verdade, a prática de um delito cibernético. Então, me ocorreu que utilizar essa estratégia tão importante que existe aqui na Assembleia Legislativa, que é a Escola do Legislativo, e a CPI proporcionar um grande encontro com os profissionais da área da saúde, da assistência social e do próprio mundo jurídico com a Polícia Civil, de modo a plantar a semente desse encontro e fazer com que essa rede de proteção tenha uma educação continuada e uma qualificação presente a todo momento. A Comissão da Pessoa com Deficiência debateu nesta quinta a importância dos mediadores e cuidadores para alunos com deficiência. Durante a reunião, um problema foi citado pela maioria dos participantes: um número insuficiente desses profissionais de apoio nas escolas públicas e particulares. Participaram do encontro deputados, membros da comissão, representantes do Estado, municípios, Defensoria Pública e instituições de ensino. A secretária municipal da Pessoa com Deficiência, Helena Werneck, mãe de uma filha com síndrome de Down, destacou que é preciso dar apoio não apenas aos alunos deficientes, mas para os familiares. Segundo ela, a secretaria pôs em prática um projeto piloto em escolas públicas que está desenvolvendo esse trabalho e que vem dando resultados positivos. A gente está com um grupo fazendo esse trabalho piloto em 5 escolas, se eu não me engano, e a gente vai direto para as escolas, faz reuniões com esses pais, com os profissionais, para entender, ver essa demanda dessa necessidade. Está sendo muito bacana, eu acho que está sendo bom. Assim, a educação também está dando um retorno dessa troca com os pais. O nosso foco é as famílias. Eu sou mãe também de uma pessoa com deficiência. A gente sabe dessa necessidade lá da ponta. Então, a gente sabe da importância de estar com esse contato com os pais, porque é dali que vem a demanda. Então, hoje a Secretaria está, sim, fazendo esse piloto. Se Deus quiser, a gente pode aumentar isso e multiplicar. De acordo com a defensora pública Marina Lopes, o Estado do Rio tem 10.320 crianças e jovens com deficiência. Porém, segundo ela, as escolas estaduais só dispõem de 740 cuidadores. Marina disse que a Defensoria vem fazendo um trabalho em vários municípios para verificar a necessidade das famílias que necessitam da figura do mediador na escola. A Defensoria Pública, ela constatou um aumento significativo do número de famílias que buscavam a instituição para que fosse disponibilizado profissionais de apoio escolar, conhecidos como mediadores para as crianças e adolescentes com deficiência. Em vários municípios também a gente encontra esse problema. E a gente, em alguns casos, a gente já tem alguns municípios que já têm ações civis públicas, e muitos outros são ações individuais, e alguns a gente tem conseguido grandes avanços em atos, em reuniões, em algumas medidas junto com os municípios. O superintendente da Secretaria Estadual de Educação, Daniel Bove, disse que o Estado vem tentando aumentar o número de cuidadores nas escolas públicas, mas devido ao regime de recuperação fiscal, ainda não é possível fazer um concurso para a contratação de novos profissionais. Ele defendeu que é preciso ter cada vez mais políticas públicas no âmbito federal. Hoje é necessário, eu acho que não só fundamental, mas é quase que vital o apoio do governo federal. Hoje a educação, eu posso lhe dizer que ela possui sim uma necessidade de investimento muito grande, e muitas das vezes o planejamento ele não suporta a demanda crescente. Nós temos demandas muito dinâmicas, então durante o ano nós temos evoluções de matrículas que muitas das vezes surpreendem, e isso impacta diretamente na oferta de recursos e oferta de serviços da própria Secretaria. O deputado Fred Pacheco, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, destacou que a mediação escolar é uma ferramenta fundamental no desenvolvimento de crianças e adolescentes e um direito assegurado por uma lei federal. Ele disse que é preciso urgente um plano de ação que atenda a população imediatamente. A grande questão hoje é fazer um mapeamento claro, e é isso que a gente quer fazer aqui, né? É ter um diagnóstico.
efetivo. E a minha proposta é uma proposta de diálogo, é entender o que está acontecendo, qual é o cenário atual e, de fato, colocar hoje o Poder Executivo numa relação de transparência. Assim, e pensar o seguinte, mediadores são todos aqueles que, de alguma maneira, contribuem para essa formação. Os ATs, os próprios professores, os estagiários. Então, a gente quer entender, com o Poder Executivo Municipal e Estadual, qual é o plano de ação efetivo de inclusão, por exemplo, desses mediadores agora em 2024. Parlamentares aprovaram a suspensão da CPI do reconhecimento fotográfico pelo prazo de 60 dias. A medida foi tomada por conta da falta de informações dos órgãos ouvidos pela comissão. O relatório final estava previsto para ser apresentado e votado no início de dezembro, mas segundo o relator da CPI, deputado Márcio Galberto, alguns questionamentos ainda estão sem respostas, o que dificulta a conclusão dos trabalhos da comissão. Além de votar pela suspensão da CPI, os parlamentares debateram sobre a convocação do secretário da Polícia Civil para uma audiência. A maioria dos deputados votou contra, fato que foi lamentado pela presidente da CPI, deputada Renata Souza. Eu não tenho dúvida se uma vez alguma desses órgãos não tenham enviado de maneira concreta as respostas esperadas pela CPI, é um prejuízo gigantesco, não só para o curso da CPI em si, mas para a população do estado do Rio de Janeiro. É lamentável que a gente não tenha conseguido aprovar hoje a convocação do secretário da Polícia Civil. Ainda que ele seja novo no cargo, ele tem uma responsabilidade gigante sobre as prisões arbitrárias ocorridas no âmbito do Rio de Janeiro, mas não tenha dúvida que esse continuará a ser o nosso papel aqui dentro da Assembleia Legislativa. Segundo a deputada, o único órgão que respondeu aos questionamentos da CPI foi a EMERGE, Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, restando esclarecimentos do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e da Polícia Civil. Por conta da ausência dessas informações e do curto prazo para o encerramento da CPI, foi necessário suspender os trabalhos da comissão, que retornará após o recesso parlamentar. Aprovamos hoje a suspensão por 60 dias da CPI. É possível que adentre o próximo ano justamente diante da falta das documentações solicitadas. A gente entende que essas documentações, com essas respostas precisas, acaba por garantir um resultado melhor dessa CPI. Então, eu não posso achar razoável que a Polícia Civil não mande respostas diante da situação que ocorre dentro das delegacias da Polícia Civil. Deputados da CPI das embarcações vão realizar vistorias com a presença de peritos nos navios que estão à deriva na Baía de Guanabara para investigar os impactos ambientais gerados pelas estruturas abandonadas. O IBAMA participou da reunião da CPI e informou que nenhuma dessas embarcações foi fiscalizada pelo órgão. Atualmente são 45 navios deteriorados nas águas da Baía de Guanabara. Os riscos ambientais com a liberação de substâncias tóxicas são um dos fatores que estão sendo apurados pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Alerj. O IBAMA esteve presente na reunião da CPI para prestar esclarecimentos em relação à fiscalização destas embarcações, mas não soube responder diversas perguntas dos parlamentares. Bruno Lopes Antunes, chefe da Divisão Técnico-Ambiental do IBAMA do Rio de Janeiro, informou que atuam diante de licenciamentos e que nunca foram acionados por outras autoridades marítimas e pelo INEA. Como a gente não controla as embarcações, a gente atua sob demanda, quando provocado. Então, dentro da vamos solicitar... O IBAMA não vai atuar fora do licenciamento. Então, dentro dessas atividades que a gente licencia, a gente vai exigir o descomissionamento no final do empreendimento. A resposta não convenceu os deputados, que citaram funções que devem ser realizadas pelo IBAMA e que estão previstas em resoluções emitidas pelo próprio órgão. Vocês regulamentam isso tudo, vocês fazem 4, 5 decretos federais, 3 convenções internacionais, 1, 2, 3 resoluções do CONAMA, uma lei complementar e uma instrução normativa do IBAMA 005 de 2012, que dispõe sobre procedimento transitório de autorização ambiental para o exercício da atividade de transporte marítimo interestadual, terrestre e fluvial de produtos perigosos, e vocês não têm competência para isso. Os estudos para se preparar uma resolução vêm dos técnicos, preparados do IBAMA. Então, se a resolução é do IBAMA, como é que a gente não tem competência, cara?
que quem produziu Presidente. a resolução foi o IBAMA. Os parlamentares criticaram o posicionamento do IBAMA e informaram que vão realizar vistorias nas embarcações da Baía de Guanabara com a presença de peritos, além de um estudo sobre a situação do local. Nós vamos fazer vistorias, fiscalização a essas embarcações. Nós não vamos dar data, mas iremos fazer enquanto parlamentar. Já que nenhum órgão fiscaliza, a Assembleia Legislativa, através da CPI, vamos contratar um técnico nessa área de meio ambiente que entenda essa questão de embarcações, né, que estão danificando o meio ambiente, e lá vamos fazer essas vistorias, vamos fazer um relatório e vamos encaminhar para cada setor. O setor do IBAMA, que não fiscaliza, do INEC, que não resolve, da Marinha, que também não é operante, para todos os órgãos. O que a gente viu aqui hoje é completamente absurdo. Quer dizer, a gente tem uma gestão que é dos 3 entes da Baía de Guanabara. E quando qualquer coisa é dos 3 entes, o responsável, obviamente, é o governo federal, de gerenciar os estados, de gerenciar os municípios dessa gestão. E o IBAMA diz que não tem competência nenhuma. Quer dizer, o IBAMA, o órgão federal, que já foi um dia de excelência, hoje está dando um salvo-conduto para todos os grandes poluidores do estado do Rio de Janeiro, desde que esteja em área marítima. Quando a gente pergunta quantos barcos o IBAMA tem à disposição, e ele responde que só tem um, significa que ele não está fazendo absolutamente nada. Quando a gente pergunta quantas multas foram, quantos autos de infração e multas foram efetivados e pagos, ele responde que 20 de 250 significa que não tem ninguém cobrando, que a fiscalização é inócua e que as pessoas simplesmente que destroem o maior ativo que a gente tem, econômico e ambiental, que é a Baía de Guanabara, que são as praias que movimentam o Rio de Janeiro no turismo, nos serviços, que não tem ninguém cuidando. A CPI também decidiu que vai convocar para as próximas reuniões a secretária municipal de Meio Ambiente e Clima do Rio, Tainá de Paula, o superintendente do IBAMA no Rio, Rogério Geraldo Rocco, além do Núcleo Especial de Polícia Marítima, o NEPOM. É um jogo de empurra muito grande. A Capitania dos Portos, INEA, IBAMA, das suas funções de todos os navios fundeados na Baía de Guanabara. E, pasmem, eram 51. 6 que tinham valor financeiro agregado, com alumínio e ferro, foram retirados. E as outras 45 embarcações estão poluindo a nossa baía. Esses órgãos, entre eles, têm que decidir nos ajudar a despoluir essa baía, tirando esses navios de lá. A Escola do Legislativo realizou seminário sobre a Semana da Consciência Negra. A ideia é contribuir com a evolução desse pensamento. A atividade aconteceu em parceria com a Estação Primeira de Mangueira. Com 96 anos de história no samba, o evento recordou o enredo de 1988, cujo tema foi a justiça racial ou não, exercida pelo Estado brasileiro. A palestra tratou dos 100 anos de liberdade com a abolição da escravatura, cujo tema foi realidade ou ilusão. 88 é uma data histórica para o movimento negro, né, por se fazer 100 anos da abolição da escravatura dentro da formalidade, o que não significa que a gente teve a materialidade dos processos de abolição. E a Mangueira se faz com notório saber e com refino, sabe, um refino de um argumento, de uma inteligência, de capitalizar naquele momento, em todos os outros momentos, uma sensibilidade de clamor popular, de organização dos movimentos sociais da época, no qual questionava os 100 anos da abolição da escravatura. Nesse sentido, é um corte que a Mangueira faz em termos de proposição, de enunciado e de desfile. A cultura negra faz parte da história do Brasil. Ela está em nosso dia a dia, seja na música, na culinária, na religiosidade, no esporte e em todas as áreas da nossa sociedade. A Escola do Legislativo recebe esse momento de reflexão da Semana da Consciência Negra para também poder ampliar os nossos horizontes com relação à educação legislativa, trazendo a reflexão antirracista para esse tipo de educação. Representantes de 2 países africanos estiveram no evento, o cônsul-geral da República de Angola
e o cônsul honorário da República de Cabo Verde, 2 países de língua portuguesa e que têm muita afinidade com o Brasil. Essa gente que pode chegar ao Brasil e outros pontos da América trouxeram consigo todo o seu saber, toda a sua cultura, hábitos e costumes. E são todos estes valores que contribuíram fortemente para a construção da sociedade brasileira. As empatias são enormes e a gente percebe nitidamente que essa interferência, essa ligação é muito forte para a gente, da forma assim especial para todos nós, os cabo-verdianos, e com certeza a todos os africanos, porque essa interferência foi muito forte. Hoje a gente consegue perceber nitidamente que os laços acabaram se estreitando e hoje a gente tem um prazer enorme em poder dar nosso contributo. Fundado há 48 anos durante a ditadura militar, o IPCN, Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, tem como objetivos principais dar suporte jurídico, social e divulgar a cultura negra. As lutas históricas do movimento negro no Brasil passaram e passam por lá, como a criação do Dia de Zumbi dos Palmares, em 20 de novembro, a Marcha Histórica de 88 e a discussão da Lei de Cotas. A nossa luta, eu acredito que hoje seja até mais árdua do que foi naquele período, que hoje em dia nós temos que convencer aos jovens a necessidade da luta ainda, né? Nós temos ainda um quadro de associados ainda muito antigos, né, de pessoas que a gente até brinca, né, assim, 60 a mais, né, e nós temos uma luta árdua ainda de convencer a esses jovens a necessidade da luta ainda, né, da luta ainda não, principalmente de hoje em dia. Eu acredito que a luta agora esteja até mais declarada e a necessidade maior de luta. Então a luta hoje continua e nós temos esse desafio de trazer o jovem para a luta conosco. Para combater o racismo institucional existente no Brasil, é preciso cada vez mais debater, criar políticas públicas que fortaleçam a população negra para que se garantam as conquistas existentes e, com isso, se diminua a desigualdade. Quando a gente conhece mais direitos, a gente se qualifica para argumentar por que esses direitos e políticas públicas são importantes e devem permanecer. O Rio de Janeiro pode ter uma escola especial de gênios para acolher alunos com altas habilidades em matemática. O projeto do deputado Júlio Rocha foi aprovado pelo plenário. Veja como foram as votações. Nesta quinta-feira, os deputados iniciaram a sessão analisando um projeto de lei complementar que altera a lei orgânica do Ministério Público do Estado do Rio. Entre as alterações propostas pelo próprio órgão estão a inclusão da ouvidoria como um órgão auxiliar do Ministério Público, a atualização das formas de votação para a escolha do Procurador-Geral de Justiça, o redimensionamento quantitativo das subprocuradorias gerais de justiça e a possibilidade de licença maternidade por 6 meses e o direito à aposentadoria compulsória a partir de 75 anos. O projeto aprovado segue para a sanção do governador. O primeiro é que a lei orgânica do Ministério Público foi alterada em 2022. Agora vem uma proposta de alteração em 2023. A lei orgânica é de 2003. Mas, no meu entendimento, não há por que todo ano modificar uma lei orgânica. Faz um estudo profundo e com um projeto de lei modifica e atualiza tudo que tem a acontecer. Porque de um ano para o outro nada se modifica profundamente. Se você verificar a mensagem, 90% dos problemas que ali são apontados já existiam no ano passado. Outra mensagem analisada durante a sessão foi a apresentada pelo Poder Judiciário, que trata do Fundo de Apoio aos Registros Civis das Pessoas Naturais, o FUNARPEM-RJ. O fundo tem o objetivo de custear os atos de registros civis das pessoas naturais que são praticados gratuitamente pelos cartórios. Além das fontes de receitas que vão compor o fundo, a mensagem também elenca como deve ser feita a gestão do Conselho Diretor e também prevê, como forma de ressarcimento de despesas operacionais, repasses de parte dos recursos para o Fundo Especial do Tribunal de Justiça. A matéria aprovada segue para análise do governador. De um lado, esse fundo reconhece o trabalho do registrador civil,
para prestar o serviço de registro de nascimento, óbito, casamento, atender aqueles que não podem pagar os emolumentos. E, de outro lado, ele beneficia a população fluminense, porque o registrador, tendo condições de prestar esse serviço, vai poder atender melhor a população. A ideia da lei foi permitir justamente essa transferência da gestão para os registradores, entendendo da importância para eles e que isso vai permitir dar mais efetividade, mais controle no próprio desembolso das receitas, porque aí eles também já é um autocontrole. Né? Então é melhor do que quem está de fora e não conhecendo talvez tanto ali a realidade de cada um, então vai permitir um autocontrole entre eles. Acho que a ideia principal é essa. Durante a sessão também foi discutido o projeto apresentado pelo deputado Brazão, que pede a criação do programa Cartão Popular, como forma de garantir uma renda mínima para famílias que vivem em situação de extrema pobreza. O benefício teria o valor de R$ 150 e seria depositado em um cartão magnético. Para ter acesso a tal benefício, a esse auxílio, a família deve comprovar que tem uma renda conjunta de até R$ 200, que os filhos estão devidamente matriculados nas escolas da rede pública e também que estão em dia com o cartão de vacinação. Além disso, a proposta também prevê que seja proibida a utilização desse cartão para a compra de bebidas alcoólicas, cigarros e bens de consumo duráveis. O projeto recebeu 2 emendas e retorna para análise das comissões. E o deputado Júlio Rocha quer autorizar o governo do estado a criar a Escola Especial de Gênios para acolher alunos com altas habilidades em matemática. Segundo o texto, o governo poderá celebrar convênios com os municípios para a instalação desses núcleos especializados para estudantes superdotados. A matéria aprovada em segunda discussão depende agora da sanção do governador para virar lei. Assim como nós temos pessoas com deficiência, que algumas dessas pessoas precisam de acompanhamento na escola ou têm alguma dificuldade, nós também temos pessoas de diversas maneiras, entendeu? Tem pessoas que têm uma superdotação, têm altas habilidades, e para a gente poder usar e tirar o máximo dessa pessoa, nada mais justo do que criar essa escola para altas habilidades. Já o deputado Carlos Mink apresentou proposta que pede a criação de um programa de capacitação para os alunos da rede estadual de identificação e combate à proliferação de fake news. Segundo o parlamentar, é dever do Estado e das escolas incluírem na grade curricular práticas educacionais para o uso seguro, consciente e responsável da internet, incluindo campanhas de prevenção à desinformação e também promovendo a transparência digital. Além de trazer as definições do que pode ser considerado uma notícia falsa, o programa tem o objetivo de combater discursos de ódio através da realização de palestras, cursos e seminários sobre o tema. O projeto recebeu 26 emendas e retorna para análise das comissões. Muito importante os nossos jovens saberem distinguir uma notícia falsa de uma notícia verdadeira. Se os adultos, segundo pesquisas, 70% acredita em qualquer quantidade de mentiras sobre terra plana, vacina, tudo, imagina a rapaziada de 13, 14, 15 anos. O que a gente quer é que os alunos tenham a capacidade de separar o que é verdade do que é mentira e depois formar suas próprias opiniões. As delegacias de crimes raciais e delitos de intolerância religiosa podem passar a ter uma nova atribuição, a de atuar também nos crimes praticados contra as pessoas com deficiência. A medida apresentada pelo deputado Fred Pacheco também determina que as DECRADs passem a incluir a sigla PCD na nomenclatura. Além das novas atribuições e da mudança no nome, as delegacias DECRADs PCD também devem contar com servidores devidamente habilitados e capacitados para o atendimento aos deficientes. O texto recebeu 5 emendas e retorna para análise das comissões. O ideal é que toda a delegacia estivesse preparada para atender a pessoa com deficiência. Isso é o ideal, a gente sabe disso. E essa vai ser a nossa luta sempre, que toda a delegacia esteja capacitada. Isso é inclusão de verdade, não é? Isso é inclusão. Mas a gente também tem que ter um olhar prático diante da situação que hoje acontece. O que está acontecendo? A pessoa com deficiência não consegue ser atendida. Então, o que nós fizemos? Uma das situações mais recorrentes é a intolerância, a discriminação, o preconceito que ocorre com a pessoa com deficiência. Então a maneira mais rápida e prática para que essa pessoa pudesse ser atendida era
capacitar uma delegacia que já existe, fisicamente inclusive, e depois pudesse ser replicada como um modelo para as outras. Então o que nós fizemos? Alteramos a lei, capacitamos o profissional que hoje atende o crime de discriminação e de intolerância para que também possa atender a pessoa com deficiência. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.